Shalom, povo de Deus, shalom, povo da graça divina. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que têm nos acompanhado de Cabinda Cunene, a partir das nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Igreja Graça Divina TV. A nossa emissão de hoje é sobre o testemunho da nossa irmã Vitória. A nossa irmã Vitória que acabou de dar o seu testemunho acerca da oração do telefone que nós tivemos aqui dentro do Ministério da Graça Divina. Isso foi há 2 domingos atrás. Shalom, irmã Vitória. Shalom, Teresa. Faça um resumo daquilo que foi o teu testemunho, naquilo que nós fizemos aqui no Ministério da Graça Divina, nas orações que tivemos de telefone. O meu testemunho é só para confirmar a grandeza desse Deus. No domingo passado, nós tivemos aqui a oração dos telefones. O pai pegou todos os telefones, abençoou, consagrou, colocou azeite e pediu que nós colocássemos os telefones no altar. Eu coloquei o meu telefone no altar e fui para casa. Na sexta-feira, na oração que nós temos tido aqui na igreja, assim que estávamos a orar, de repente eu vi uma notificação no meu telefone. Mas durante a semana, desde que passei nessa oração do telefone, eu estava a profetizar sozinha mesmo, a declarar que no meu telefone tem que cair dinheiro durante a semana. Eu do nada pegava sempre no meu telefone para confirmar se tinha alguma coisa, mas não estava à espera de nenhum dinheiro. E na sexta-feira, aqui mesmo na oração, de repente vejo uma notificação no meu telefone, do Multicaixa Express. Eu disse, não, vou abrir depois. Assim que o culto terminou, eu pego e vejo no telefone, encontro uma transferência de 30 mil kwanzas. Vi o nome, não é um nome conhecido, é um nome estranho. Perguntei na minha mãe, perguntei na minha irmã se por acaso me transferiram os valores. Elas falaram, não transferimos. Então, o que eu fiz? Esperei, alguém se manifestar, perguntei às outras pessoas também. Me disseram que não transferiram. Eu disse, então na minha conta caiu 30 mil kwanzas. Eu estou aqui, estou à espera, caso alguém se manifeste, mas desde sexta, sábado, domingo, antes do culto, ninguém se manifestou. Então é um dinheiro que caiu assim do nada. Eu estou muito feliz, muito agradecida. É só para confirmar as orações que nós temos feito aqui na igreja, porque quando nós colocamos a nossa fé e temos a certeza daquilo que nos foi passado, acontece. Igreja, eu estava mesmo com uma fé, porque mesmo não tendo dinheiro na conta, eu ia mesmo no Multicaixa Express e confirmava do nada, na certeza que um dia ia cair alguma coisa e de repente caiu mesmo. Então estou mesmo muito feliz e só vim agradecer a grandeza desse Deus. Obrigada, irmã Vitória. Nossas orações foram concernentes a isto mesmo, que Deus operasse alguma coisa por intermédio dos nossos telefones, porque muitos dos nossos telefones tinham marcas das trevas que não pode entrar, chamada de bênção, chamada de vitória. Como muitas pessoas também hoje, o banco é por intermédio do telefone, por isso nós tivemos aqui essa oração no Ministério da Graça Divina, oração do telefone. E quais são as últimas palavras da irmã Vitória concernente às orações que nós temos feito aqui, as libertações que a irmã tem passado aqui no Ministério da Graça Divina, as suas palavras de agradecimento? Eu tenho a agradecer a grandeza desse Deus, de onde Ele me tirou e até aqui onde eu estou. Eu peço ao povo da Graça Divina que acreditem, só mesmo crer que o nome de Jesus Cristo, Ele faz muita coisa na nossa vida, que o fogo também faz muita coisa na nossa vida. É só crer nas palavras do nosso Pai Espiritual, pôr em prática, é só obedecer e que tudo acontece. Obrigada, irmã Vitória. Obrigado também aos irmãos que nos acompanharam do princípio ao fim dessa nossa curta emissão daquilo que Deus da Graça Divina tem operado aqui no Ministério da Graça Divina. Basta crer para acontecer nas nossas vidas.
Shalom, povo de Deus. Chegamos no tempo, no momento da nossa emissão aqui dentro do Ministério da Graça Divina com o profeta Bem-vindo Jimmy em 2 línguas, português e lingala. Hoje que tivemos a explicação dos 5 termos ou palavras poderosas, que é o sangue, em nome de Jesus Cristo, fogo, comandar, ordenar e o termo. Amém. Hoje tivemos o ensinamento, a explicação de como usar com maior compreensão. Shalom, profeta Bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, amador. Profeta Bem-vindo, Jimmy. Faça um resumo daquilo que foi o nosso ensinamento na explicação desses 5 termos ou palavras poderosas, profeta. Deus te abençoe. Obrigado pela pequena revisão sobre os 5 termos. Na realidade, o ensinamento sobre os 5 termos, na primeira fase, já acabou. Essa aqui começou, é a segunda fase. A segunda fase significa eu juntou todo. Em nome do Cristo, ordenar, sangue do Cristo, fogo, amém. Agora, eu explico como um cristão pode usar aqueles 5 uma vez na oração dele, na uma batalha espiritual. Precisa melhor compreensão. Cada termo tem regra diferente que os outros, mas todo funciona só dentro do nome do que? Do Cristo. Um cristão, para usar esses 5 termos, tem que ter natureza do Cristo na sua vida. Um cristão, para usar esses 5 termos, para ter êxito, tem que nascer de novo, porque a novo nascimento, a pessoa nasce no Espírito, também vai praticar as coisas espirituais. Não pode fazer as coisas espirituais na carne, não pode. A partir dessa realidade, que muito cristão, ele é cristão, mas não consegue de viver uma vida de vitória, não consegue de viver a vida de solução, da graça, da abundância na vida dele, porque ele usa o nome do Cristo, sangue do Cristo, ele declara fogo na vida dele, ele costuma ordenar, ele fala amém, mas não tem resultado. Que ele usa falta de autoridade, falta de melhor compreensão. Que conhecimento vai te ajudar para vencer a sua batalha. Por isso, hoje, explicou como um cristão pode usar todos 5 uma vez. Explicou hoje. Mas a explicação também ainda não acabou de explicar. Talvez próximo domingo vou continuar. Bem amado, Jesus Cristo não é fraco. Deus nunca vai dormir, também nunca vai ficar ausente na sua vida. É cristão que não sabe o valor de Deus. É cristão, não tem natureza do Cristo na sua vida. Por isso que tudo você faz vai limitar na parte carnal. No parte do espírito não vai ter êxito, porque Deus é espírito, Jesus Cristo é espírito. Tudo você vai fazer, vai dar êxito. Primeira coisa, vença ainda na parte espiritual. Tem que saber a natureza de Deus, do Cristo na sua vida. Essa natureza é marca do Cristo na nossa vida. Essa marca é espiritual. Essa marca, você vai viver a vida do Cristo aqui na terra. Na maneira, primeira carta do João, capítulo 4, versículo 17. Na maneira Cristo era, é na maneira você também está. Cristo venceu, eu também sou vencedor. Cristo era, eu também sou rico. Tudo que Cristo tinha, eu também tenho. Porque a natureza dele está dentro de mim. Deus te abençoa.
povo de Deus sai na distração, sai na brincadeira da igreja, mas vem na igreja para vir participar, para vir receber aquilo que Deus preparou para ti no Espírito. Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Merci na batunyo so balanda ki kilti na biso ya lelo. To comme na ta émission na biso to lobelaka ndenge émission na biso et se déroulaki. Toza ana prophète Benvenu Njime, bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Toumba. Toza pena représentatrice na biso sœur Teresa, bonsoir. Bien-aimé, tozo lobela ndenge kilti na biso elekaki to leki déjà betape nyonso bino mo boyebi to ça annonce to ça des annonces après to comme na temps ya émission na biso eza na deux langues, eza na portugais, eza pe na lingala, des fois eza na français, des fois pe eza na anglais. Kala mingi te toza déjà na invité moko auti na Angleterre bokoyoka de tout ça na émission na anglais pe na portugais. Bonsoir pour une fois encore. Bonsoir Mamadou Toumba. Prophète, thème na biso ya les 5 paroles puissantes et développer makasi. Lelo bandi ko expliquer terme moko ndenge utaki le feu, le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, commander ou ordonner et amen. Nyonso wana ekomi eloko moko ou englober ango. Expliquer peuple de Dieu nini oyo ezali na meilleure compréhension oyo esangisi babiloko wana nyonso ba terme nyonso wana nini ezosala kati na bomoi na biso. Ça va, merci na question tuni ndenge lelo to utiliser tous les 5 mbala moko. Ya. Moko ngana nazo kamawa parce que le christianisme communauté vimo ya bato yoyo baza désespéré que nzamba ngwa sala na ete yezo kosa na ebiso lelo batu bakoma kotombola ba sorcier kotombola diable okende Osée 4:6 azoloba peuple babungi manque ya connaissance. Ceux qui ont rejeté connaissance, nous n'avons pas rejeté, même sacerdoce, nous n'avons pas rejeté. Même les descendants, nous n'avons pas rejeté. Église, les lots connaissance, c'est ça. Église, les lots vivre dans l'espoir. L'espoir, il y a batou. Et moi, j'ai vu bataille. Nous avons ensemble ma belle. On a grâce à divine, nous avons enseigné. Mutu nyonso ayeba o yazali payeba dimension o nzambe azali soki yo utiliser moto kombo Yesu Kristo makila na ye amen na commander au vivre ba réalité makambola parce que vous avez connaissance sango oyebi na ko appliquer le ko na ko lobelango boye yo na so ki tant ko tali sa église mobimba pour mutu nyonso a changer niveau à ressembler. Prière et aux à la répétition te prière ezali dialogue ya mutu na nzambe to dialogue na nzambe en esprit parce que esprit ezali ko aider biso na ba faiblesse na biso nzo to to bi ko sambela te. Ce qui m'a dit sambela mabe allez so su ba échec na yokomio o ngana sambeli trop na jena trop na mona yelo côté non ndeko botika lokuta bo sambela raté bo saba ipoki bo kosaka sambela raté tu dois quoi enseigner à la grâce divine comment yo ko sambela pe comment o appliquer maloba au mona réciter makambo yezo na masapote yo zali réalité. Pona nini baba na ténèbres balokaka biso
balibala keli biso les zui biso mukoni be biso pe to loka bando ki so bango to loka bango ndeni so to zo ebate auto sali et so sala mawa kaba loka biso le balba bokelo mbasu ezuyo babokeli yo cancer ezuyo bo mukoni ni yope obwa kela epe retour à l'espérité yepe zika mukoni parce que manque ya connaissance yongo toujours perdre connaissance n'est délivré habiter prière connaissance de ko sala ke o prier malamu toujours prier na vide toujours beta bala côté o beta comme o beta côté toujours beta na vide on va prier na biso na parce que manque ya connaissance toujours prier sans compréhension malamu yango wana toteaki l'enseignant qui makambo yo efungola mutu nyosa fungwama afungwama ayeba kuma kosoma ayeba ko appliquer 5 paroles oyo na vie na ye mais c'est comme makambo nyoso ndeko tambo na obanga nzambe yo botama ya sika o ozana o chrétien cuiter chrétien diamber chrétien ndumba chrétien escroc na escroquer oya olata poso ya Christ a ndewe yeba yango be okobika ozolona otambola na vérité tambola na obanga nzambe pona makambo tozoteya obika yango réalité le quoi na baneza ko expliquer yango na bande introduction ya partie ben message lelo mona lo makambo nyonso ezate yo kota na page na biso Facebook kota na page na TikTok na canal na biso grâce à Divina TV s'abonner obanda kozwa ba message nyonso banda kozwa programme nyonso kozwa yango na bon moyi na yo kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. A segunda questão é sobre o testamento ancestral e familiar. Como é que nós, como cristãos, devemos sair nesse testamento das nossas famílias? Deus abençoe sobre a segunda questão, a testamento familiar ancestral. Hoje tive paciência para explicar como é no mundo das trevas costuma criar livre de condenação que chama livre preto e livre do que vermelho que chama livre da morte. Cada família tem condenação diferente, cada família tem realidade diferente, porque quando vai criar esse, ele vai criar só na pessoa de sua família. Quando a pessoa de sua família morre, ele vai fazer 4 dias. Agora, aquele bruxo engajado, feiticeiro engajado, ele vai cortar a pele dele. Aquele pele, ele vai secar aquilo. Aquele pele vai dividir em 2 partes. É aonde que vai criar livre preto, livre de condenação. Esse livro costuma criar ali no mundo pandeminium. Aqui na terra, não, no mundo pandeminium. É aonde que Satanás vai criar aquele livro. Ele vai começar a ditar 20 ou 15 condenações, ele vai colocar na sua família. Depois ele vai pegar também a segunda parte da pele, ele vai escrever, ele vai perguntar o nome de vossa família, vai escrever o nome de todo mundo, até a pessoa vai nascer depois, o nome desse contra ali. Quando vai pegar aquele a pele, vai tapar se tem o nome aqui na tira, você morre. Quando tapa vai pagar mais o nome da outra pessoa. Se a pessoa antes de morrer, ali tem que pagar vosso nome na livre, aqui na terra morre. Eu hoje explico aquilo, mas a oração também foi muito quente. Todo mundo acompanhou nosso programa, ele viu como a igreja culto era mesmo quente, até eu explicou como Deus está operando a graça divina, Deus está a mudar, nosso Deus está a oferecer casamento de destino, nosso Deus está a abençoar a vida de pessoa. Bem amado, diabo é mentiroso, nosso Deus é maior, nosso Deus é verdadeiro. Fica na presença dele.
continue a poser de Deus. Quando você vai continuar a poser de Deus, Deus vai mudar a sua situação. A sua situação não depende na mão da bruxaria, mas depende na sua mão. A sua determinação, amanhã é teu resultado. Povo de Deus, esse livro é onde coloca a marca das trevas na nossa vida. Esse livro que condena a sua vida. Esse livro que provoca morte na família. Agora, quando a pessoa que finge esse livro, quando ele morreu, depois da morte dele, é onde que esse livro vai virar a testamento. Esse testamento, ele vai declarar que todo mundo tem que viver essa história. Por isso, muita gente está sofrendo. Muito cristão está a orar, mas não tem solução, porque ele não sabe que a vida dele, antes de vir no mundo, a avó dele já vendeu nosso destino. Mas em nome do Cristo, teu destino não se encontra mais naquele livro. Teu destino se encontra no que na mão do Cristo, porque você carrega a natureza do Cristo na sua vida. Teu casamento, a sua finança, teu viagem não se encontra mais naquele livro. Está na mão do que? De Cristo. Deus te abençoa. Bem amado, acompanhe a graça divina. Aqui tem ensinamento de verdade. Aqui tem pregar Bíblia de verdade. Nossa oração não é oração de repetição. Nossa oração é para inspiração. Aquilo que Deus vai inspirar é aquilo que nós vamos orar. Deus te abençoa. Aqui está acontecendo muita coisa. Testemunha, milagre. Bem amado, tem realidade aqui na graça divina. Não sei como pode explicar. Não sei. Mas entra na nossa página, você vai descobrir verdadeira história de sua vida na graça divina. Deus te abençoa. Merci, prophète, bienvenue avec l'éclaircissement. Deuxième question, Isali, comment Moutounion soit batebele, baza ba chrétien, mais baza ba livre ya condamnation, livre de la mort. Lié biso pe que toza choses na ba testament, mais vrai testament Isali ya Jésus-Christ. Expliquez au peuple de Dieu testament Jésus-Christ, testament ancestral, familial, nini et ça la na vie à peuple de Dieu. Ça va, merci na question à propos du livre. J'aime bien le coup parce que toujours expliquer la vérité. Ndeko yozolanda ngai ndeko des fois osambeli olembi obi ara sambeli tuna mona elo côté ndeko osambela malamu te parce que oyebi te nzambe osambela pe oyebi te nini yoko kosala pour no bima na ba situation wana nzamba zana e vivant nzamba sala na ye so yo zana boyebi te ko souffrir ba vie abatebele lezobeba na kati ya église na Bible na maboko a cause de la réalité oyo o ba koko na biso ba engagement ba salaka na ba esprit ale ba teka ba destiné à batou ba teka ba mariage ba teka ba histoire à batou e ba teki bango ba kufi ba ke bango ba salaki ba ke ba livre ezala donc ba ke na monde de ténèbres et on a lobela mingi si désir à Kalahari. Désir à Kalahari, ezali des chefs, ezali responsable de la sorcellerie en Afrique, pe na monde, na lobi sorcellerie, na lobi manger de sorcellerie. Donc, démon Hindu Sankara, il a contrôlé la sorcellerie nyonso, et en Afrique, partout dans le monde. Un sorcier engagé a collaboré ndoki ya libota na suprême ndoki wana so basala ka alliance na ye ndako zua dossier na yo a omema yango na monde pandeminium aikuna na monde pandeminium nde mutu
bakoloba na sorcier wana engagé aosenga yo mutu moko famille na yo yo okoma komba mutu wana nde parti ya kombo nde mutu na bakoboma ye so babomi ekuna ape na mondo ya kufi mais aosala 4 jours fois vimba après bakozwa bakati parti ya liboso bakozwa parti wana lebaki bakausi yango bakausa poso wana nde bakosala yango livre ya noir oyo abengi livre ya condamnation, livre rouge oyo livre ya mort bakosala livre noir ye diable nde akotanga bakondamnation oyo eza na famille na bino bakokoma yango na poso ya ndeko na yo wana to na poso ya koko na yo wana kufa bakomi bakondamnation tu soki ezala 20 soki mpe ezala 30 soki ezala 10 ezodépendre kaka nde bakokomela ale famille mobimba me bato bakobotama na 2080 soki yo buki otele oyo te soki yo efase livre oyo te yeba yango bien ke badescendant na yo bakomona même histoire oyo ozomona parce que yo yebaki vérité même olongaki te de bakombola bino nyonso condamnation bozo vivre source nango ezali réalité wana deuxième posto nde bakosala livre rouge ale bakoyebisa sorcier wana apesa komba famille nyonso bandeko nyonso bakokoma ngo kuna bakoko oyo baleka kala oyo ngana tozalaka te loko bakombo bakoko na biso ezalaka na kati yango biso na yo tozobunda bitumba me nzambe azwa lokumu parce que bitumba oyo na kombo na Yesu Kristo nga nalongi yango parce que nga naza na nature ya Kriste naza na condamnation te. Romain 8 elobi yango ndeko na condamnation te naozala mpe condamné te naoza condamné te naza na nature ya Kriste. 1 Jacques 4:17 ndenge Kristo alongaki ndenge mpe na kolonga nana okondane ngai otanga Romain 8 te à partir ya 31 kita nazotanga yango malamu te tanga yango malamu ndeko oza condamné te parce que kombo na yo na livre rouge eza te na livre noir eza te ekozala te parce que Christ azalaki travail nyonso na vie na yo sur la croix de Golgotha. Yo landa makambo rediffusion ozolanda yango nazofungola yo oyeba comment sorcellerie ko makasa vie ya bato mais na organigramme satanique ezali 7e position mais ezali département le plus utilisé à partir de Sankara à partir de Kalari ndio sasa que sorcellerie ko makasa Afrika wa vraiment kola pambola yo Zolanda biso lola message oyo tozokoba na yango mona loba mingi ezati ondam na lobi esunga yo tozoko expliquer pe comment okobima na makambo yo peut-être personne ba prier ndeni no kosambela pona kindo kia famille na yo etika vie na yo tozo expliquer nous ça peut-être personne ba prier personne otali ba prier na biso la réaction na makambo ezo le kawa Yesu azwa lokumu parce que Yesu akufele ngano na kwa Golgotha. Yesu apesa ngai victoire, apesa be victoire na kombo na Yesu Kristo. Oyo c'est important que yo botama ya sika. Botama ya sika. Sala repentance sincère. Bima na molili ke na lumière. À partir mbotama ya sika. Mbotama ya sika nezo pesa accès na délivrance et kota na vie na yo. Kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta bem-vindo Jim. Chegamos no fim da nossa emissão. Mais uma vez, obrigado por tirar o tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Deus abençoe também Irmã Teresa pelo sacrifício, não é fácil. Obra de Deus, bem amado, não é fácil. Você vai dizer que não, ele fica só ali, costuma falar. Irmão, ele sacrifica a casa dele, abandona o marido todo. Na obra de Deus não é fácil. É o sacrifício. Mas esse sacrifício tem salário amanhã. Deus abençoa todo mundo. Subscreve no nosso canal Graça Divina TV. Acompanhe a nossa página do Facebook, do TikTok. Aqui não é mentira.
aqui é coisa sério, aqui é verdade. Não é mentira que vai costumar mandar a pessoa para vir, localizar a pessoa, depois para vir falar aqui. Não. Quando tem pastor que fala lingala, é mentiroso, aqui é verdade. Quando tem pastor que fala inglês, é mentiroso, aqui é verdade. Quando tem pastor que fala português, são mentirosos, é mentiroso, aqui nós costumamos falar sempre a verdade. Deus te abençoa. Deus te abençoa, bem amado. Sai na distração, sai na brincadeira. Cristo está te esperar. Cristo está a bater. A sua porta do teu coração. Abra a sua porta. Ele para entrar, para trabalhar na sua vida, para te tirar naquela situação, naquela doença, naquela condenação, naquela esterilidade, naquela pobreza. Cristo quer te libertar. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado também nossa jornalista em Lingala, Mamãe Mado. Obrigado também a toda a área da mídia que tem feito acontecer a nossa emissão. Obrigado a todos os irmãos que acompanham o Ministério da Graça Divina fora do país e apoiam também esse ministério que encontra-se em Angola, Luanda, Golf 1, rua direita para quem vai para o Avocumbe. A nossa maior referência aqui é o campo da 14. Temos também o nosso culto semanal, quarta-feira, sexta-feira, das 15 às 19 horas aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no nosso culto da semana. Merci prophète na ba éclaircissement. Ezane loko munko etikali ezaki vraiment très important. Ndenge kiltina biso elekaki. Tangu to mutu nyonso atombolaki papier ya kombo na ye asimbi passeport na ye, passeport na billet na ye nde tobengaka carte à séjour. Mutu nyonso asambelaki mpona azala international. Batu mingi bazali baloko baza national loko abimata kendata nulle part, eza ba blocage oyo ezala na bavia batu mais sans le savoir pe obosana na oke ba matara avion obosana ke na kokipe kokoma quelqu'un na vie. Mais lelo sambeli pona batu ezaki ba réaction mo makasi batu basanzi ba biloko ebele mais ezali identité. Est-ce que koko expliquer biso place wana rapport ni ezana identité na batu ba comme sanza? Ça va, merci na question si prière tout ça lelo. Lelo tout ça li prière ya même nous ça na passeport na ye akoma kombo na papier na ya prière. Ndeko nzamba comme c'est Abraham international ibandi na Bible. Ngana yo lelo to temps histoire Abraham. Nzamba ebisi Abraham. Oh nous ça obima na mu Congo na yo. Akozala bendi. Na mu Congo na obimisa ba prince, ba reine, ba roi. Ndeko. Pona nini ngana yo te. Kaba to ba loge. Kaba to ba kisi ba ko gagner. Kisi ezali ngana kuwara na ngope na mona ngote. Na ibi nzambe oyo kote na kutana na ye. Na ibi nzambe malamu. Ba témoignage ezali ndenge ba ndeko bazobala. D'ailleurs, ndeko uti Londres ebi singai que na novembre ba osala mariage na église awa. Mariage na église awa. O uti Londres o na sakola yipuna mama na bango que wana mwana musute mwana yo moko na osembla pona mwana mo pasi l'équipe bino ngai na olonga bido na pasi na opeso mbongo timi maloba nanga ezolongolo na pasi ndime na sakola pona assemblée pona église so mona ezalaki année passée yango Juba mariage yango na opambola yango na bandela masolongo nyonso ndezalaki baba obala na le 20 novembre to pambola na grâce divine. Vous avez la réalité à grâce divine. Amen.
totali pe ya mwana ngai lukinya ya mwana ne salanga passe na viva ne bandeko ne bazo mépriser ye yo sanini yo pesa mutu yo ngambo na yoka na zonga na bio na binzambe poani na yoka poani makambo boy ese nzambe mona akoma mutu vite pour etana ye nzambe nzambe abisinga vanda kimia bane ba osela nzambe mwana mwaza telema na beki na ye alobina na ko servir nzambe nzamba malamu mwana ande kosa modération a interprétaka mwana yimbaka tone kiti mo mwana travailler a modérer bien yimba kitole nzamba bisinga le bando déclarer pour na ye jour a déclarer pour na mwana église batu anda oseka ngai pa ba otala état ya zali rebatala munena nzeba otala état ya zali lokola aza infirme atambola aza lokolo moko nana obala ye bon ba ebite mokile ebite ke lokolo ya mwana wana ya mibale ezaki na munoko na ngai na sako na déclarer yango wana mwana na lelo église bosani bosala kiye oyebi ona ebiete mais ande tozala ki na lobby pe et osala mela yo lobby awa na grâce divina tozopesa passeport international mariage international musala international voyage international bourse tozopesa ngo nyonso nini na prière tozopesa nini na ba déclaration na vérité to déclarer pour na on a lobby pour na vie na yango esa boni bana poto boni bande na poto bo mona loboko na nzambe epai na nga epa nzambo nga na nazoloba bose belé sotolingi tozo ape na Afrika sko to koma na sala awa bolongo akunale boya opambola batwa muni prière lelo nzamba sali makambo mais etere ça nini tunna banda ko finaliser ngo sikoyo nzamba sali pa na ye so etikali pa na ngale yo yaka ali papa esili na lobela Victoria ti nania olega témoignage alega na défense vendredi bande obosela bosela bomona pe ayi bosela bomona ye bomona yo sala na vie na ye bomona nzambe na biso aza munene nzambe na biso amolongi Yesu abetela otolo Yesu pona kana eba koemba te sona eba koemba menzambe munene oya kukana yo azate ndako kusana na nzambe nzambe munene ozana ekokerate satana asazwa fimbu sila kwa de Golgotha ane sikate na manguna lokuta okosa batu kosa batu na yo ubagenda osimba kisi ngai ngana yo lukayo nana los ngai ngana ebi kisi onazana natia kisi na yo lukayo satana ozama okosta kombo na Yesu Kristo ono senga kota los kwale bima na los kombo na Yesu Kristo bima na kombo na Yesu Kristo grâce à Seigneur et barré au côté na kombo na Yesu Kristo kola pambola sa biso grâce to kutana na prochaine occasion mais prière na biso ezokoba s'abonner na grâce divine TV s'abonner kola pambola merci topesi merci na invité na biso Prophète Benminujime merci na mama do tumba kola pambola ya sala minene bato ba ina yo mote bato moko bandi ko kwea bango moko bando kwea bango nyuso bando kwea na binemino sa famille boko kwea boza ko kwea ba ya quartier boza ko kwea bato nyuso boza ko kwea na kombo na Yesu Kristo. Merci na présentatrice na biso Sœur Teresa. Bien aimé to sukisi émission na biso awa Kilti na biso ya semaine izara mercredi pe vendredi. Bien aimé boyeba ke kilti ya semaine de e yango ndeza motuya kilta mercredi pe ya vendredi bozanga kate ata oza wapi il faut courir rapide pona oya kolanda po yango nde eklotiraka lelo dimanche ndi yango bomoni makambo esalami e wuti na kilti ya mercredi pe vendredi nde l'homme de Dieu a clôturaka ba kilti na endenge wana. Merci.
na staff oyo eza na nsima tokutani mercredi soki Jésus Christ azongi te. Ciao.